Mandou dizer que ama vocês, aguarda vocês lá no Rio de Janeiro. É sempre um prazer a gente ter nossos irmãos, filhos espirituais visitando a sede. E a gente está num mês especial, porque há 26 anos o nosso reverendo estava sendo colocado por Deus, empossado por Deus, a pastor-presidente da nossa igreja, né? Na época ele com 28 para 29 anos, era o pastor mais novo da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Então começa a história da nossa igreja. Então a gente tem esse mês assim como um mês muito especial para a gente. Tá? Um mês de oração, um mês da gente recordar tudo que Deus tem feito na nossa igreja e tem usado o nosso pastor-presidente. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Marcos capítulo 5. A mensagem ela é extraída, na sua maioria, do capítulo 5. Mas aí, para vocês entenderem um pouco o contexto, vamos ler os últimos versículos do capítulo 4, aí, que começa no 35, vai até o 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele não saiu do território de Israel. Ele nasceu em Israel, ele viveu em Israel, ele operou no poder de Deus em Israel, morreu em Israel, ressuscitou em Israel, e de Israel ele foi o quê? Para os céus. Amém? E hoje glorificado, exaltado, entronizado entre os querubins, ele está à destra do Pai e intercede por nós, nos sustenta pelo poder de Deus. Amém? Assim como o Santo Estevão, quando estava sendo apedrejado, então o Senhor abriu os olhos dele e ele pôde ver Jesus Cristo em pé, à destra o quê? De Deus. Tá? Então o Senhor Jesus Cristo, hoje não mais ferido, hoje não mais com o corpo, com essa substância que nós conhecemos, que envelhece, que sente dor, tem as suas necessidades fisiológicas. Não, hoje ele num corpo glorificado, que nós teremos também na ressurreição. Amém? Quem espera a ressurreição? Então tá ligado. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu em Israel, ele trabalhou muito na missão que o Pai lhe confiou em todo Israel, agora principalmente às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia existe até hoje. Eu aconselho, antes de vocês irem para Jerusalém Celestial, para a Nova Canaã, um dia vocês também visitarem Israel. E a nossa igreja tem, não sei se vai continuar por muito tempo, mas fez a viagem esse ano, e ano que vem fará novamente uma caravana Egito-Israel. E esse, para mim, é um dos lugares tremendos para se visitar. Por quê? Porque a geografia continua a mesma. Quer dizer, como na época de Cristo, é hoje ainda. Só não tem mais aquele glamour que tinha na época de Cristo. Na época de Cristo tinha algumas cidadezinhas à margem do Mar da Galileia, que hoje, na sua maioria, não existe mais, só restos arqueológicos, sítios arqueológicos, como Cafarnaum,
a gente pode visitar Magdala, que é a terra de Maria Madalena, entendeu? Tiberíades, que hoje já não é aquela cidadezinha que tinha sua importância no passado, mas hoje é uma cidade grande lá, à margem do mar da Galileia. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele operou muitos milagres nessa região. E agora ele estava de um lado do mar da Galileia e ele quis ir para o outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia chama Mar da Galileia porque naquela época era conhecido assim e continua até hoje. Mas na verdade ele é um lago de água doce, tá? Um lago de água doce que recebe água do Monte Hermon. Essa água vem do descongelamento. O Monte Hermon tem muita neve na época do frio, no verão descongela e aí abastece o Mar da Galileia, que do Mar da Galileia essa água vai desaguar e terminar aonde? No Mar Morto. O Mar da Galileia, quer dizer, um mar com muitas vidas. Pedro pescava onde? Tiago pescava onde, André? No Mar da Galileia, entendeu? Então ele recebe água e a água não fica retida ali, desce seguindo o Rio Jordão, o único rio de Israel. Mas essa água, ela para, sabe, no Mar Morto. E o Mar Morto, o nome já diz, é o quê? Morto. E aí também fica uma lição para a gente, né? Uma lição de generosidade, uma lição contra a avareza. Quer dizer, o Mar da Galileia, quanto mais ele recebe, ele dá, e mais ele o quê? Tem. Agora o Mar Morto só recebe e não dá. O que acontece com ele? Está secando. Ele está morrendo. Entendeu? Ele está morrendo. E outra, não tem vida lá. Por quê? Ele é extremamente salino. Ele é extremamente... lá é o único lugar que eu consegui boiar. Eu não sei boiar, mas lá você deita na água, a densidade é tão forte que de fato você deita, pega uma Bíblia e fica lendo a Bíblia deitado na água. É uma coisa que vocês já viram isso, não é? Nunca viram, não? Olha no YouTube alguma coisa, tem mais aí, fotos até da gente lá no Israel. Você deita mesmo na água, você não afunda. E você pega a Bíblia aqui, tu pode ficar lendo à vontade. Mas não tem vida, que é muito sal. É muito sal, entendeu? E aí fica uma lição pra gente de generosidade. O Mar da Galileia, ele recebe, ele o quê? Dá. O Mar Morto recebe o quê? Não dá. Está morto. Amém? Glória a Deus. Então explica a pessoa que está do seu lado a diferença do Mar da Galileia e o Mar Morto. Cada lição recebe e dá. Não tem jeito. E o Mar Morto só recebe e dá morte. Tá ligado? Então o Senhor Jesus Cristo, ele, como se aqui fosse o Mar da Galileia, é isso? E ele é mais ou menos assim mesmo. Então tem uns 50 quilômetros de comprimento e uns 20 de largura, tá? Então a margem aqui, o Senhor Jesus Cristo operou muitos milagres. E aqui, desse lado aqui, o que você vê? O Monte das Bem-aventuranças. Lembra do Senhor Jesus Cristo dando o sermão do monte? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino o quê? Dos céus. Bem-aventurados que fome e sede de justiça, porque um dia serão fartos. Amém? Os que choram, porque um dia serão consolados. O Senhor Jesus Cristo aqui no sermão da montanha. Do outro lado está as colinas de Golã. Colina de Golã, que vocês vão ver muito no noticiário aí, sempre que tem uma confusão entre Israel e Síria, Síria pede de volta as colinas de Golã, que pertenceram a Israel, mas um dia eles tomaram, e Israel em 73 tomou de volta, sabe? Tomou de volta, e aí fica do outro lado, que é um planalto, tá? Do outro lado do Mar da Galileia. E a gente vai ler aí sobre a história do endemoniado de Gadara. Então se deu não do lado aqui do Sermão do Monte, mas se deu do outro lado das colinas do Golã. Amém? Então aqui, e Jesus Cristo está aqui em Tiberíades, que é a ponta do... Então vai para o outro lado, então sempre em direção oriental. Quando fala assim, está indo para o outro lado, sempre em direção oriental. Amém? Então, por exemplo, Tiberíades, Magdala, Betsaida,
Cafarnaum, onde Jesus chegou até morar, tudo em volta do mar da Galileia. Amém? Do mar da Galileia. E também, desse lado do mar da Galileia, um dos